Fala, rapaziada, Pedrão Fute aqui para falar do majestoso que aconteceu ontem e terminou com vitória do São Paulo por 3-1 contra o Corinthians. Um jogo muito interessante, muito intenso, debaixo de chuva e que eu tenho alguns pontos importantes para a gente analisar. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque os vídeos aqui estão a todo vapor e eu conto com a sua ajuda. Cara, vamos ao que interessa. Foi um jogo muito interessante, né? Falando do contexto, o jogo aconteceria anteriormente às 18h30, né, da tarde, mas por conta das chuvas aqui na cidade de São Paulo, acabou sendo adiado 2 vezes, o que no total ficou um atraso de 1 hora. E o campo, assim, no primeiro tempo estava mais complicado, mas depois a drenagem foi fazendo efeito e eu acredito que não tenha prejudicado a partida, tá? Falando do primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito equilibrado, em alguns pontos até morno, para falar a verdade. Os dois times se organizando muito bem, até defensivamente. O Corinthians conseguiu incomodar mais o São Paulo na primeira etapa, com o Rafael fazendo uma grande defesa em um lance de cabeça do Kaká, se eu não me engano. O Rafael ontem fez uma partida muito segura, é um goleiro que assim já é histórico no São Paulo, né, pelo título da Copa do Brasil, mas que manteve o seu nível, tá? Temporada passada foi muito bem, agora segue fazendo muito bons jogos e assim, depois de tanto tempo, né, é um goleiro que o São Paulo pode confiar. Eu acho que está no nível desse elenco e principalmente no nível das ambições do São Paulo em 2024. O que a gente pode perceber, apesar de no primeiro tempo o Corinthians ter sido mais efetivo, vamos dizer assim, o Carille fez uma partida muito boa, o Coronado na primeira etapa conseguiu organizar alguns lances interessantes, mas a gente consegue perceber, e muito se dizia sobre o quarteto do São Paulo, e por que eu vou falar no primeiro tempo? Porque no primeiro tempo já funcionou, tá? E aí falar sobre os 3 gols do segundo tempo e aí elogiar o sistema tático do São Paulo, aí eu acho um pouco oportunista. Por isso eu vou falar no primeiro tempo em que o São Paulo, assim, sofreu um pouco mais. Mas mesmo assim a gente conseguiu ver que é possível jogar com os 4 na linha de frente. Lucas Moura, Luciano, Oscar e Caleri. Por quê? Pablo Maia e Alisson fazem um trabalho defensivo de recomposição muito interessante. Talvez em alguns momentos nem seja recomposição, mas sim uma permanência. O Alisson e o Pablo Maia, eles ficam fixos e por muitas vezes têm dificuldade até de ultrapassar a linha intermediária do campo adversário. Ficam bem presos mesmo para sustentar esse sistema ofensivo do São Paulo que muitas vezes não consegue recompor, não consegue voltar, não consegue fazer o trabalho defensivo quando as jogadas de ataque não funcionam. Então Pablo Maia e Alisson demonstraram primeiro, nessa primeira grande partida do São Paulo em 2025, que podem sustentar esse quarteto ofensivo do São Paulo. Claro que Enzo Dias e Igor Vinícius não são laterais tão profundos, tá? São mais construtores, apesar de terem essa capacidade, mas nesse time tem funcionado mais como construtores. Então o São Paulo meio que sempre está defendendo com 6 jogadores. Mas também deu para perceber por que o São Paulo caiu tanto de rendimento na segunda parte da temporada passada, né? Com a ausência do Pablo Maia e do Alisson. Luiz Gustavo e Bobadilha têm lá suas qualidades, mas eu acho que em questão de intensidade perdem, principalmente física, né? Correr para trás, buscar o adversário, fazer uma pressão no portador da bola da equipe adversária, nisso eles perdem. E o Alisson e o Pablo Maia fazem uma grande dupla. Enfim, o primeiro tempo terminou 0-0, as grandes chances do Corinthians, o Rafael conseguiu interceptar. No segundo tempo, um amplo domínio do São Paulo. O Corinthians ele joga dessa forma, né? O Ramon Dias ele abre mão, corre alguns riscos para jogar o time mais para frente. E nessa situação, o São Paulo assim, foi muito efetivo, porque o Corinthians saindo e buscando o jogo, por óbvio, fracassando nessas tentativas no jogo de ontem, seja com o Yuri Alberto, com o Memphis, os dois fizeram partidas assim muito apagadas mesmo, e muito por causa das grandes atuações dos dois volantes do São Paulo, e o Arboleda e o Alan Franco conseguiram interceptar quando necessário muito bem esses dois jogadores. O Corinthians acabou pecando por erros individuais, porque acreditando que poderia, subindo as suas linhas, buscando mais o ataque, acabava deixando a sua linha de defesa mais exposta e os erros individuais acabaram
custando muito caro. Falando primeiro do primeiro gol, né, do Lucas de cabeça, um golaço. O Lucas subiu muito alto, vem em progressão e dá um salto superando os zagueiros do Corinthians, mas também teve um erro de marcação ali, principalmente do Kaká, se você reparar, né? Ele tá voltando de costas, nem vê a chegada do Lucas, ele era o jogador que deveria estar marcando naquele setor na área, acaba sofrendo gol, indefensável, um baita cruzamento do Oscar, daqui a pouco vou falar especificamente dele, 1-0 para o São Paulo. Logo depois sai o segundo gol, um gol do Oscar, duas falhas grotescas, assim, porque o Bidu erra no primeiro... O Bidu não, né? Se eu não me engano, é o José Martínez. Ele já tinha entrado no segundo tempo. José Martínez erra um passe e aí cai a bola no Carille e o Carille tropeça na bola ali, se embola. O Luciano rouba a bola e toca para o Oscar, que marca o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, né? Na primeira passagem não tinha marcado. Assim, uma explosão completa no Morumbis. O Oscar muito feliz, se demonstrou bastante emocionado e já vou usar agora para falar sobre ele. Um jogador muito acima da média, tá? Acho que era a solução que o São Paulo precisava nesse setor ofensivo. Mais qualidade. Até então, o jogador mais talentoso com a bola no pé, que era o Lucas, né? Mas ele precisa entregar outras coisas além disso. Intensidade, velocidade, ultrapassagem, muita intensidade com a bola no pé, né? Partidas, arrancadas em progressão. E muitas vezes não dava para ser esse cara tão pensador. O Oscar é completamente o oposto disso. A gente analisa o mapa de calor dele na partida, ele permeia por todo o campo, ali passando da linha intermediária. Isso é muito interessante. Você tem um jogador criador em todos os lugares. Ele foi sair no finalzinho do segundo tempo, né? O Oscar acabou sendo substituído. Não, o Oscar nem foi substituído. O que é muito interessante para a gente ver que ele aguenta, né, fisicamente, mas que também, assim, é um cara muito pensador, consegue encontrar passes que outros jogadores não conseguem, uma visão de jogo, uma calma e ao mesmo tempo uma inteligência muito grande, que eu acho que, assim, literalmente sobe o São Paulo de patamar. Gol, assistência, o terceiro, aí vou falar do terceiro gol daqui a pouco. Nesse ato, tem um golaço do José Martínez, depois de uma cobrança de escanteio, que assim, acontece, né? O Rafael não tinha chance nenhuma. E aí eu acho que naquele momento era o ponto de virada da partida, né? Porque o Corinthians poderia se empolgar, se animar, pegar mais o espírito do jogo, mas rapidamente o Lucas, depois de mais um erro individual do Corinthians, ele rouba a bola, o Oscar até participa da jogada, né? Ele recebe o passe do Oscar, tabela com o Caleri escora a bola de novo e ele faz um daqueles lances que é muito a cara do Lucas, né? Vira em progressão, toques rápidos, dribles rápidos, consegue se desvencilhar da zaga do Corinthians e marca o 3-1. E assim, ali, até em questão de ânimo, né? Até em questão mental do Corinthians, foi por água abaixo, claramente não tinha mais chance de recuperação, até que o Rafael faz uma boa defesa em um lance de cabeça do Corinthians ainda, só que assim, amplo domínio do São Paulo. Não é loucura falar que o 3-1 ficou barato. São Paulo poderia ter ampliado, teve mais chances durante o jogo, não teve a mesma efetividade, não teve o mesmo ímpeto nesses últimos 20 minutos para marcar de novo, mas continuou dominando. E assim, é um jogo que traz muita empolgação para a torcida, para o clube, porque claramente é um São Paulo que a chegada do Enzo Dias, ele é um muito bom lateral esquerdo, sabe o seu papel. O Oscar, mais uma vez, retorno do Pablo Maia e do Alisson, assim, acho que o Caleri ainda deixa a desejar, tá? O São Paulo não vai ao mercado, o São Paulo não vai contratar um novo camisa 9, mas ele não vive uma boa fase, né? Assim como centroavante mesmo, finalizador, tá deixando a desejar. Participa muito do jogo sem bola, abre muito espaço, mas finalizador mesmo, para acabar com as jogadas, para marcar o gol, está vivendo uma fase ruim. Se ele retomar um bom momento, acho que torna o São Paulo ainda mais uma potência. Pro lado do Corinthians, assim, não é o fim do mundo, mas é rever alguns ajustes, principalmente nessa... O Corinthians terminou o jogo com 4 atacantes, tá? Colocou o Ramon Dias, fez o que ele fez nos piores momentos, na chegada dele do Corinthians, por exemplo, na temporada passada. Colocou o Thales Magno, colocou o Romero, não tirou o Memphis, não tirou o Yuri Alberto. Em algum momento ali, depois de ter tomado o 3-1, o Corinthians estava com 4 atacantes em campo, completamente desconjuntados, jogados ali de qualquer forma no sistema tático. Acho que esse é um problema. Ramon Dias precisa entender jogos difíceis para tentar retomá-los. O Corinthians geralmente vence quando começa vencendo.
tem muita dificuldade em virar jogos, né? É claro que fazia 10 partidas que isso não acontecia, mas no ano passado já dava para reparar isso. Essa é a maior dificuldade dessa equipe, eu acho que tem que rever isso. Em âmbito geral, essa partida não muda muita coisa na temporada no sentido objetivo, né? Um jogo aqui de terceira, quarta rodada do Campeonato Paulista, os dois times, mesmo o Corinthians que tenha perdido, isso aqui não vai mudar o destino dele no Campeonato Paulista. Acho que aqui é mais fator psicológico. São Paulo sai desse jogo muito maior do que entrou. O que poderia ser, agora é. Foi uma certeza, uma confirmação, uma chancela de que esse time pode brigar por grandes coisas, que está muito preparado, porque pegou um Corinthians que vinha de 10 jogos sem derrota e vivendo uma grande fase, né? O Corinthians hoje é um dos melhores times do Brasil, um dos melhores elencos, e assim, vencer o Corinthians dentro de casa, em um clássico, com uma equipe melhor arranjada, chancela uma equipe que pode brigar por grandes coisas nessa temporada. É isso, meu povo. Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima. Fui. Tchau.